Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero falar e emitir opiniões sobre o teto dos gastos que estão colocando nas despesas em relação ao orçamento que está sendo discutido exatamente agora no Congresso. O teto dos gastos revelou sem querer a fraqueza dos economistas. Na realidade é o seguinte, sem esse teste de gastos, ficaria difícil. Não ficaria tão claro que os economistas não sabem o que é, qual a diferença entre investimentos, despesas, gastos e custos. E com a colocação do teste, supunha-se que eles saberiam facilmente. Ou seja, basearam no conceito popular, né? Todo mundo sabe o que é investimento, quem que não sabe o que é uma despesa? Tá certo? Quem que não sabe o que é um gasto? E na realidade, quando vão fazer o orçamento, dá esse barulho todo. Inclusive, não há possibilidade de que saia um cálculo correto sobre o déficit fiscal desse orçamento. E nem nenhum que é feito até agora. Os economistas têm uma mancha negra no currículo, na formação deles, que é a falta de conhecimento de contabilidade. Eles não dão a mínima importância, eu sou um deles economista, por isso que eu sei disso, não dão a mínima importância para a contabilidade. Contabilidade é uma coisa pequena. Contabilidade é um negócio muito simples. Só que eles confundem simples com fácil. E simples, a coisa que é simples não é fácil. Para que você perceba que uma coisa é simples, é preciso que você conheça muito bem a respeito dela. É preciso conhecer profundamente, como é o caso de contabilidade. Contabilidade só sabe que contabilidade é simples quem conhece profundamente ela. Do contrário, não sabe o que está falando. Ok? Então vamos aqui tentar mostrar o que eu estou falando. O que é teste de gastos? Definido aí, e parece que eles confundiram teste de gastos com despesas. Porque, inclusive, aqui em exclusão do teto dos gastos, dá para se entender que gastos e despesas é a mesma coisa. E não é. Gastos incluem investimentos e despesas. Gasto. Eu gastei alguma coisa, despendi dinheiro com a compra de uma máquina para produzir tecidos. É um investimento. Eu gastei dinheiro pagando salários do pessoal que trabalha na minha fábrica, isto é despesa, tá certo? Partindo disso, eu acho que na realidade, como a fórmula para você encontrar o déficit fiscal é uma fórmula contábil, ela diz o seguinte: receitas menos gastos e investimentos e despesas é igual a déficit fiscal. Ora, se você não sabe o que é investimento e o que é despesa, melhor seria que você colocasse ou pusesse o teto no déficit fiscal, que aí não teria muita discussão, porque investimento, despesa, etc., você não pode gastar mais do que esse déficit fiscal aí, tá certo? Então, mas não ocorreu isso, colocaram em gastos e fez-se uma grande confusão. O cálculo do teto dos gastos, o cálculo do teto dos gastos é feito da seguinte maneira: gastos do Estado no ano anterior, excluindo, vamos ver, o pagamento de juros da dívida pública. Isso realmente é uma despesa, né? Da dívida pública. Na grande maioria dos casos ela é uma despesa. As transferências obrigatórias para estados, municípios e Distrito Federal. Ora, transferências obrigatórias, na realidade, tem ali envolvido muitos investimentos e despesas. Tem que separar as coisas. Senão não se consegue
um resultado adequado, correto, tá certo? Gastos com eleições, tudo bem, pode ser gasto. Dinheiro injetado em estatais. Ora, o dinheiro injetado em estatais tanto pode ser investimentos, por exemplo, comprar máquinas e equipamentos, como pode ser despesa, treinamento de pessoal. Tá certo? Então essa coisa tinha que ser separada entre uma coisa e outra, se quisesse que essa fórmula fosse perfeita e que traga bons resultados para uma política econômica, para uma estratégia de política econômica. E também aqui a mesma coisa, repasse para o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica também. Esses fundos são, na realidade, investimentos e despesas. Investimentos para manutenção, para pagamento de salários do profissional, das pessoas que trabalham lá, etc. Mas também é investimento quando se constrói escolas, quando se constrói, quando se compra equipamentos, tecnologia para a escola, isso é investimento. Então, o que se deduz disso aqui tudo é que foi tudo misturado. Investimento e despesa para eles é a mesma coisa. Então o teto não deveria ser colocado em despesas, porque ficam discutindo coisas que eles não sabem e tem muita malandragem. Tem alguém que sabe que em educação, quando eu construo um prédio, é um investimento, mas eu vou colocar, né, como despesa. Ou ao contrário, quando eu pago salários, etc., manutenção do pessoal, etc., isso é uma despesa. Então eu coloco isso como investimento, porque diz que é investimento em educação. E isso dá muita sabedoria, malandragem e falta de compreensão mesmo do processo. Então não era assim que deveria ser feito o orçamento e a definição do que é déficit. A definição mais importante faltou, que é definir o que é investimento e o que é despesa. Se definir o que é investimento e o que é despesa, aí você pode chegar a um resultado que seja perfeito, que seja adequado, o mais próximo possível da realidade. E aí você pode realmente basear a política econômica do seu governo em função desse déficit que foi determinado pelo orçamento. Caso contrário, não vale nada, porque eu mesmo não confio e nunca confiei e sei porque está errado isso aí. Não precisa ir lá, não. Eu sei, ao ouvir as discussões sobre isso, eu vejo que isso está errado. Tá certo? Não existe nenhuma possibilidade de determinar déficit ou superávit fiscal sem saber distinguir investimento e despesa. Não há possibilidade. E outra coisa, aí é que está o grande problema. O investimento, quando você faz investimento, o investimento é duradouro. Você constrói uma ponte, uma estrada. Ela deve ser duradoura. Ela vai produzir resultado por muitos anos. Agora, quando você faz a manutenção, a limpeza, não é? Tapa um buraco aqui, tapa um buraco ali, você está fazendo manutenção. E isso é despesa. Então, se você não separar essas coisas, você nunca vai fazer uma política econômica adequada para um desenvolvimento econômico. Tem que se distinguir, tem que se saber, tem que ter gente competente o suficiente para saber definir e distinguir o que é um investimento de uma despesa. Sem isso, qualquer resultado que apareça ali, déficit fiscal ou superávit fiscal, não há confiança. Eu não confio e digo de antemão que está errado. Muito bem, pessoal, eu estou tentando alertar. Eu acho que numa época de orçamento, ou muito antes disso, deveria ter treinamentos especiais com pessoas para indicar o que é investimento, o que é despesas, o que é custo, para que as pessoas entendessem isso e tivessem um resultado muito melhor quando fosse fazer um orçamento. Bom, por hoje é só e até uma próxima oportunidade. Agora, quem se interessar por esse assunto e quiser se aprofundar, pode clicar aqui. Clicar aqui, ó. Isso aqui foi um vídeo que eu fiz onde eu trato exatamente disso.
mostro a diferença que existe em investimentos, despesas, gastos e também custos. Ok? Um abraço e até a próxima. Eu espero que isso seja bem aproveitado. Um abraço, tchau.